Mais um análise obsessiva no ar. Olha, vai ser difícil hoje. It's Never Over, Jeff Buckley, documentário da Amy Berg. Uma pedrada para quem é fã, foi fã, acompanhou, ou para quem também não. É um mergulho muito interessante na vida deste homem maravilhoso. Eu não sei nem para onde começar, cara. Por onde começar? Bom, eu vou começar da minha história, então. Eu não conhecia muito Jeff Buckley, conhecia só Aleluia, né? Que é a música mais famosa dele, eu acho, porque foi que sai da bolha, né? É, enfim, dos fãs dele. E aí, na verdade, eu tive uma fase de idade média da minha vida privada, por assim dizer, que eu não escutava, assim, eu não consumia cultura secular, né? Então, assim, sem precisar, sem entrar em detalhes, então eu me abstive, assim, de muita coisa. Então eu não conhecia, mas eu conhecia essa versão da música, Aleluia, uma versão cristã dessa música, que a letra é diferente, obviamente, mas é bem parecida, é uma versão, tipo assim, mudaram a poesia, mas é a mesma música. Então, quando eu escutei a original, a poesia original, inclusive eu achava que a dele era original, não sabia que era do Leonard Cohen, né? É, eu fiquei bem tocada, a voz maravilhosa, mas ficou por isso. Aí você tava aí doido, aí surgiu esse documentário, você ficou doido por ele, eu falei, nossa, que animação. Então tá, né, o cara deve ser legal, deixa eu ver o que é isso aí. E é isso, levei uma pancada mesmo, assim, tipo, eu não conhecia a história, conhecer esse artista que viveu tão pouco, que esteve assim, que produziu tão intensamente o que ele, né, e com a qualidade que ele fez, assim, as músicas que ele fez, a história de vida dele é muito tocante, muito emocionante, muito triste também, mas ao mesmo tempo, tá aí um legado dele, né? It's never over, não acabou, não vai acabar nunca, enquanto existe uma maneira de copiar, de reproduzir de alguma forma os vídeos, as músicas, a arte dele vai sempre viver, né? Eu acho que é bonito isso da arte, é que realmente é uma maneira de ser eternizado, né? Aquilo que a arte produz e essas gerações que vêm e vão conhecendo, né, ao longo dos anos, ou minha filha vai conhecer, os filhos dela, enfim, eu acho que isso perdura e, bom, acho que eu posso começar por aí. Qual que é a sua relação com o Jeff Buckley? Não, adorei, adorei. Eu teve um certo momento da minha vida que eu ouvi muito, né? Diferente de você, eu consumia MTV, digamos assim, né? Que era um grande formador de caráter da minha geração, da nossa geração. E o Jeff Buckley, em algum momento, ele estava em todo momento aparecendo. Lá 95, por aí, né? 95, 96, 97. Mas 95 que foi realmente o grande estouro, que foi o lançamento do Grace, o único álbum de estúdio dele. E lembro de consumir e lembro do impacto da morte. Só que quando você é jovem, né, tanto faz. Putz, você passa, né? Não tem aquela coisa de. E em algum momento um pouco mais pra frente eu voltei a ouvir. Né, um momento que eu tava mais melancólico, mais deprimido e que as músicas dele de alguma forma conversam muito com esse lugar. Então ele foi um grande companheiro por um tempo de vida. E é isso. E passou. E agora, quando surgiu a ideia, putz, vai ter um documentário. Daí eu fiquei maluco, né? Porque volta, né, à tona o- os choros, o nó na garganta. E é isso, a voz dele me traz uma angústia com uma beleza, com um prazer e com um desespero
que me pega num lugar que, claro, conversa com tudo que eu passei, e eu não sabia tanto assim do que ele tinha passado, então foi muito tocante assim ver o documentário, não só pelos depoimentos, né, que é um documentário que tem muito depoimento, mas é um documentário que ele pega, faz um caleidoscópio de imagens de arquivo, de áudios de arquivo, com imagens, com fotos, com esses depoimentos que estão ali, e com muitos arquivos com ele, com o próprio Jeff contando ali o que ele está vivendo nesses poucos 30 anos que ele viveu. Então é muito triste, realmente, de fato, é um documentário que me pega muito na tristeza, na angústia, na melancolia, por conta dessa ruptura muito brusca. Mas também é muito interessante como ele constrói, como ele chega nisso, né? A relação com a mãe, que foi abandonada pelo pai, esse pai que era um grande cantor americano, que as comparações em algum momento ali se tornaram tão corriqueiras que ele também queria fugir e sumir daquilo. Ele nunca quis se comparar ou equivaler ao pai, né? Sempre tinha essa rejeição a essa figura, o pai que morre de overdose. Ele também quer fugir desse lugar de não repetir a história do pai. Ele quer viver mais que o pai, ele vive mais que o pai. Então ele vai carregando muitos fantasmas dentro dele. E se você lê as letras, né, você consegue ver que é uma pessoa muito machucada, é uma pessoa muito soturna, né, uma pessoa que tem muito peso, mas aquela voz de anjo. Então são contrastes tão fabulosos assim que com um ó dele, né, ele já me quebra. Ele pode não estar falando nada, mas o ó dele já me dói, me deixa emotivo, me faz sorrir. É uma mistura muito complexa de emoções que ele me causa. Então é um pouco disso que o Jeff Buckley e esse documentário trouxe de novo à tona para mim, de ser uma pessoa realmente muito especial, que é incrível, né? A gente tem vários, daí acho que é legal se você puder trazer vários artistas que falam sobre ele, né? Como referência e também como quem ele pegou de referência, né? É um cara que é um ícone, né? Para frente e ele para trás também acaba bebendo de fontes excelentes. Bom, apesar do, como eu disse, tive essa idade média da minha vida, eu fui muito fã de Alanis Morissette. E fiquei muito. E me chamou quando você falou desse documentário que eu vi a chamada, algumas coisas assim, né, alguns Reels no Instagram. Me chamou a atenção porque ela fala, né, que ele é um cara que ela admira muito, enfim, se inspira muito e tudo mais. E eles são contemporâneos, né? Isso é raro de você ver, né? Normalmente você se inspira num artista que você escutou a vida inteira quando você era criança e bebeu muito da fonte, aquela coisa, aí você desenvolve uma arte, né? E eles são contemporâneos, assim, nesse momento, né? 95 é quando ela lança Jagged Little Pill. Então, que eu ouvi ouvia no meu Discman da Sony, no carro, assim, segurando pra não pular. Mas, e aí ela fala disso e tem outros, muitos outros artistas, né? Eu tenho uma fala interessante no documentário de alguém dizendo que os fãs, os ídolos que Jeff Buckley tinha, eventualmente se tornaram admiradores dele, né? Inclusive, Led Zeppelin, que tá aqui na camiseta, que eu sou fã, tive a sorte de assistir Robert Plant, Deus do céu, por causa da Alanis Morissette também. E eu consigo ouvir a influência, assim, consigo escutar uns riffs de guitarra, consigo escutar a maneira como ele leva os agudos, a voz, assim, consigo ouvir algumas coisas de Led Zeppelin ali. E tem também influência de Nina Simone, que ele mesmo fala. Tem
o próprio Leonard Cohen. Poxa, não, gente, eu tô falando Cohen, mas eu tô pensando nos irmãos Cohen. Será que eu tô falando esse negócio certo? Tá certo, tá Tá certo. certo. Leonard Cohen. Enfim, e outras influências que ele tem, que inclusive músicos assim, não muito conhecidos, aquele indiano, é indiano, se não me engano, né? É um Que espanhol, né? Tem um espanhol também, que ele canta ali em espanhol em algum momento. acho que a família da mãe dele me parece ser descendente de Espanhóis, né? alguma descendência latina aí. E, e sim, e depois você tem no próprio documentário alguns artistas falando sobre ele, né? Você tem a Amy, que você gosta, Amy Mann, Amy Mann, tem o Ben, Ben Harper, o Chris onde você Cornell, Chris Cornell. É foda de ver esse povo todo falando nele, né? O próprio Robert Plant, o, Paul o Jeff McCartney aparece falando aparece. também. Ah, o Robert Plant num show, o Jeff Buckley estava assistindo o show dele, e aí diz a história de que ele apontou pro Robert Plant e falou assim: Você a vida inteira estava aqui, ó, na minha cabeça, né? Fala pra ele assim, né? Tipo, e aí o Robert Plant, em algum momento no show, fala assim que ele era o artista, a melhor voz nova surgindo no momento, e aí o Jeff Buckley não sabe lidar com isso e desaparece por 2 dias. Eu acho que super compreensível, dificílimo isso. Mas é isso, ele foi realmente prodígio, né? Assim, né? Ele foi desde criancinha pequeno, ele ficava imitando no rádio, a mãe escutando música e ele fazendo a sonoridade, né? Acompanhando e tal. Então ele tinha uma facilidade de imitar muito, né? Levar os artistas cantar no mesmo tom que os artistas cantavam, imitar a voz, imitar a cadência, né? De entonação e tudo mais. Então ele realmente eles não falam isso no documentário, mas tem uma fala que ele diz que ele falou assim, eu consigo tocar qualquer música, eu escuto a música, eu consigo tocar. Isso me faz pensar que talvez ele tivesse ouvido absoluto, não sei, fiquei imaginando talvez essa possibilidade, né, de ouvido absoluto. Então, é um talento incrível, né? Tanto tem algum momento que, em alguma gravação, ele estava começando a pensar nesse segundo álbum, que toca uma música e ele tá tocando baixo acústico. Ele toca qualquer Tá. instrumento, assim. É uma coisa que realmente é uma coisa de alguém com um dom, de fato. E Radiohead, gente, tava esquecendo aqui, né, que falei que você Tem, tem também. a, tem a lenda, né, de que Radiohead viu o show deles em Londres, saiu direto do show para gravar Fake Plastic Tree, inspirados em Jeff Buckley. As, as falas do Ben Harper são muito interessantes, né? Fala nesse show, inclusive, do Led Zeppelin, acho que é um Lollapalooza ou algo parecido assim, É um Woodstock, festival, né? é um festival É, na na Europa. França, alguma coisa assim, mas nesse estilo. E ele subindo no palco ali, em cima, numa escadaria, ou sei lá, na estrutura Não, na mesmo do palco, estrutura, né? na estrutura perto das, ele queria ficar perto das caixas de som. E ele sentindo a vibração, né? E é isso, ele é muito. Ele entra muito, né, na história. Ele não tem meio termo, aparentemente, né? E é interessante que o documentário, pelo menos eu achei muito interessante. O documentário começa com os depoimentos de 3 mulheres, né? E não apresenta, não tem aquela coisa do letreiro ali embaixo de quem são. Uma a gente supõe que seja mãe e duas a fala lembram falas de namoradas ou algo do tipo. E acho que também isso é muito interessante, esse começo, para daí sim depois aparecer It's Never Over, o nome do documentário, e começar com as brincadeiras dessa montagem mais moderna, mais malandrinha, mais caleidoscópica, como eu falei. Mas é interessante mostrar, acho que essa ideia do impacto feminino, né? De como ele também tinha uma voz que alcançava os agudos femininos, era uma voz que poderia ser confundida quem não estivesse vendo, né? Porque ele consegue brincar para lá e para cá.
Eu acho que É eram igual você falou, né? não sei se são 3/8 que ele, o range, assim, da voz dele, eram mais que 2/8, não lembro se eram três, mas o pai dele também, desculpa, não podia comparar, mas é, herdou, ele mesmo fala disso, assim, alguém pergunta assim, você herdou essa voz do seu pai? Ele falou assim, a voz não era do meu pai, né, isso foi transmitido por gerações, meu pai teve, eu também tive, então, Né? é, é isso, eles alcançavam notas muito distantes, uma das outras, assim. Mas eu digo isso porque ele foi criado por essa mãe, né? E essa mãe de forma solo, né? E obcecada por essa criança tão especial. E é muito interessante mostrar como é a relação dele com essas mulheres. Porque em nenhum momento a gente tem, claro, é um documentário sobre ele, mas não é um documentário carola, digamos assim, de ficar passando pano. Pelo contrário, né? Mostra bastante dos altos e baixos dele. Uhum. Mas é muito interessante essa relação com a mãe, né? Eu acho que é um ponto central do doc, porque é uma relação de amor e ódio, ou de amor e de respeito e de aversão e de cuidado, porque ele acaba tendo que ocupar o espaço vazio do pai dele, no caso, né? E ele cuida da mãe, né? Ele vira o pai da mãe também. A própria mãe fala isso, né? Porque ela teve, ela engravidou com 17 anos e o Tim Buckley, ele largou mão de tudo quando ela estava grávida de 5 meses ainda. E aí ela diz assim que nós nos criamos, né? Então, assim, ou seja, desde que ele nasceu, ele de alguma forma foi colocado nesse lugar de precisar dar conta dessa fragilidade, né, da mãe, nessa Esse situação abandono, desse, né? desse abandono, né, E é paterno. interessante isso porque a mãe fala pro Tim, né, no caso, o Tim é o pai do Jeff. Vai viver o seu sonho, vai tentar sua carreira de músico. E em algum momento ele consegue sucesso. E aí ele vai conhecer esse pai lá já um pouco mais velho, né? Com 6, 7 anos, sei lá, 9 anos. 8. E é uma relação complexa, né? Porque ele foi abandonado, ele sabia quem era o pai músico, e ele já era um mini músico ali, né? Ele já era alguma coisa muito envolvida. Só que ele vai carregar esse trauma para sempre, né? O pai dele está em todas as entrevistas, tá? Né? Nesse encontro com a Linda McCartney, quando ela vai cumprimentar, ela fala, eu sou muito fã do seu pai, eu tenho fotos do seu pai, ela sabia mais coisas que ele sabia do pai. O sucesso dele inicia por conta de uma cerimônia de homenagem ao pai, né? Ao pai. Isso é muito incrível, É. porque traz um simbolismo muito grande, né? Ele não queria se Uhum. apresentar a princípio, só que primeira namorada ali acaba É a mãe que convencendo, e a convenceu. mãe, tipo, é É. uma Ele oportunidade. conhece ela, ele conhece a primeira namorada lá. Isso, tá produzindo alguma coisa assim. Uhum. Isso. E daí a mãe acaba convencendo ele de que seria uma ótima oportunidade. Daquela apresentação, ele já é catapultado a um chamariz, né? Porque é fabuloso ele cantando. Virou um show dele ali, né? Eles dizem, Isso. né? Eles disseram. Então ele cantou uma música que foi muito forte. Do E pai, isso né? emocionou muito, porque ele faz um depoimento, né? De que ele teve pouco contato e canta uma música que tem uma letra muito forte, meio pesada, assim, né? Em relação a esse É uma sofrimento. música E que ele ele fez sobre chora, o abandono, né? É né? isso. E ele chora copiosamente nessa performance. E ele estava usando uma jaqueta do pai dele. São Muito simbolismo, né? muitas camadas simbólicas, assim, dessa relação muito conflituosa, mas assim, eu vejo, se eu tentar analisar, assim, tipo, psicanaliticamente falando um pouquinho, que eu não gosto de fazer muito, mas enfim, eu vejo ele muito identificado com o pai. Eu vejo ele mais Hum. identificado com o pai do que com a mãe. Mesmo ele não querendo, ele lutando contra isso. Talvez isso fosse um conflito para ele, assim, ele protege a mãe, mas ele tem até uma fala da outra namorada dele que ele escutou, pegou as músicas do pai, ouviu, foi, destruiu tudo depois. Talvez para entender, né? Assim, se localizar nessa.
nessa geração, assim, nessa transferência musical no sangue, no DNA, nesse negócio maluco. Mas eu vejo ele, assim, muito. é, não tem jeito, ele não só se parece muito fisicamente com o pai, como ele faz o sucesso, ele dá continuidade e cresce o sucesso que o pai não conseguiu desenvolver. Ele diz que ele não quer morrer como o pai morreu, né? O pai morreu com uma overdose de drogas, ele não queria morrer dessa forma. Mas, assim, é aí que eu digo entre a psicanálise, porque ele fazendo essas coisas contrárias ao pai, o pai não deixa de ser parâmetro. Então, assim, seja ele quisesse ele fazer as coisas que o pai dele fez, ou seja, ele querendo fazer as coisas ao contrário do que o pai dele fez, é o pai dele que ainda é o centro, é o parâmetro, é para quem ele está de alguma forma dialogando internamente e tentando levar a vida. E ele diz para uma amiga, mas já perto do final da vida dele, uma amiga, uma senhora que aparece, um casaco de amigos que aparece, ele diz para ela assim que eu não sei ser homem, né? Assim, então é isso, é essa busca, tipo, porque obviamente ele não quer ser o homem que o pai dele foi, ele nem sabe direito que homem esse foi esse, ele tentou descobrir, mas ele não é, ele não é a mãe, e é uma sensação de muito, me pareceu assim, de muito desamparo. É um desamparo que isso é o que me pega muito no documentário, na história dele, porque eu não era fã, não conhecia as músicas, mas o nível de desamparo que ele sente e transmite de, de uma solidão muito profunda, né? E uma angústia muito grande e um não lugar no mundo, né? Ainda que ele alcance o que ele tinha de vontade, né? Que é o sucesso e tudo mais. E aí o sucesso se mostra algo diferente do que ele esperava. Ele não consegue lidar com isso também, com essa expectativa, né? De gravadoras e entrevistadores e esse constante comparação com o pai dele. Mas é isso, a cabeça dele sempre muito. Alguém fala também no documentário ele como se ele tivesse uma mente sintonizada em diversas frequências, todos ao mesmo tempo, assim, né? Então, me faz pensar que é uma busca, um nível de busca, de tentar se localizar, que ele não dá conta, ele não tem contorno. Né? A própria Amy fala sobre isso quando ele, o primeiro encontro que ele tem, eles têm, que ele tenta pegar ela, né? E ela não tava na vibe, porque ela é muito sensível, eu percebi, assim. Ela falou, ele tinha uma coisa muito líquida. Eu achei curioso isso, né? E ele morre afogado, né? E ele falou assim, ele tinha uma coisa muito líquida, e aí isso me faz pensar que era algo sem contorno, sabe? Ele não conseguia dar contorno para aquela angústia que ele tinha. Eu falei, tá E caramba, né? e é interessante, vamos encerrar já já, mas é só mais algum ponto que acho que é importante. O Ben Harper fala e acho que o Robert Plant fala, né, que eles estavam de costas, eles sentiram uma presença muito forte de alguém atrás deles, e logo que eles olham para trás, eles veem que é o Jeff chegando perto deles. O Ben Harper sabia quem era o Jeff Buckley, o Robert Plant nem sabia ainda quem era, ele vai saber pouco depois, mas ele falou: aquela sensação nunca passou, né? Daquele calor vindo, sabe? Uma coisa. E ele fala muito sobre calor, sobre fogo nas músicas dele, e ele acaba morrendo afogado. A E além própria disso, a morte dele sempre foi veiculada de forma sensacionalista, como uma sequência do pai, né? Como se fosse overdose. Porque ele tinha uma pequena quantidade de álcool no sangue. Então, essa pecha do pai continua até morto, né? Ele ficou alguns dias desaparecido e afogado, né? Até o corpo emergir novamente. Só que tem isso, essa pecha colou, porque é como se fosse a voz passou de DNA, a dependência química também passou por DNA. vai a bênção e a maldição, né? De uma geração para outra.
Eu ia falar que a gente viu um áudio da Patti Smith que não tá no documentário, né? Mas enfim, ela fala sobre isso também, porque ela fala que teve uma apresentação que ela estava no festival, o marido dela tinha falecido, ela estava voltando a se Isso. apresentar, e aí ela dá, né, dá um tilt, um branco, ela não consegue, e daí ela sente uma presença do lado do palco. Ela olha, é o Jeff Buckley, e eles trocam olhares, e ela consegue sentir aquilo, aquele olhar, de alguma forma ela se sentiu acolhida, ela se sentiu, enfim, encorajada para ela conseguir se organizar né, e dar conta daquele show. E é isso, é isso que eu sinto assistindo esse documentário, ouvindo as pessoas falarem que ele tinha alguma, é uma presença muito gigante, que era Essa é difícil de corpórea. conter, que era difícil dele conter e dar esse contorno dentro dele também, né? É assim, é um documentário muito sensível. Além, como eu falei, além de toda a apresentação dos depoimentos, a montagem é muito bonita, né? Ela brinca muito com a forma, seja com as. Tem animações sendo feitas como se fossem direto na tela, as letras deles se colocam na tela ali a todo momento, são rabiscadas, cortadas para lá e para cá, as imagens dele se sobrepondo com outras imagens. É muito bem feito, assim, é muito. Claro que a gente tem uma referência agora do Moon Age Daydream, do Bowie. Não é esse lugar, né? Mas eu acho que ele tem bebe alguma coisa ali principalmente dessa experimentação de sobrepor imagens, sobrepor sons, né? Porque às vezes a gente está vendo uma coisa e está ouvindo outra. Isso é muito interessante a gente falou sobre ouvir o Grace, né? A primeira música parece que é uma abertura de portal. E eu acho que o documentário ele faz isso com essa fala da mãe logo no começo, já escancarando, está morto, esse é meu filho e tal. E daí começa como se fosse, entra no portal agora da vida de Jeff Buckley, como se fosse uma apresentação para quem é novo ou para quem é fã. E eu acho que o documentário consegue de forma muito feliz deixar o legado do Jeff para quem não conhece, para quem conhece. E assim, eu me debulhei, eu realmente parecia que tinha chovido aqui dentro de casa. Além de gostar e de ter essa relação pessoal, eu acho que as letras me tocam no lugar que é minha. Mas a voz dele, eu acho que só não toca quem não consegue ouvir. Eu acho que realmente ele é um cara que ele penetra, né? A voz dele entra como se fosse um transe com sangue, com um tremor. Eu acho isso muito potente e o documentário faz isso muito bem, assim. Eu acho que É, ele eu acho que consegue. transmite essa atmosfera, essa coisa transcendental, né, que a arte do Buckley carrega. É isso. Então é isso. Vejam It's Never Over, Jeff Buckley. Um beijo para você, Amy Burke, onde você estiver. Parabéns. Ela já é indicada ao Oscar com um documentário sobre padres pedófilos, se não me engano. E ela tem um doc da Janis Joplin também. Parabéns, então. Então, é uma diretora que vale a pena ficar atento. E assim, que acervo, hein? Porra, usou muito bem. Obrigada, Brad Pitt, Brad Pitt, show. Jeff Buckley, um beijo pra você. professor Essa mãe executivo, maravilhosa de ter aberto incrível. as coisas que ela abriu, né? Não é É, qualquer ser que muito consegue vulnerável. mesmo. Se colocou muito vulnerável ali. Sei lá, vai fazer 30 anos já da morte dele. Sei lá, acho que é isso, né? 97. Então, faz muito tempo já e ela ainda tem essas coisas guardadas. É muito foda, né? Não só ela, muita gente tem muita coisa guardada dele, porque o Jeff não é alguém que passa e vai embora. Ele fica. E a arte dele tá aí. E é isso que ele queria ser reconhecido o tempo todo. É a única coisa que ele falou. Queimem todas essas people que eu estou na capa, entre os homens mais bonitos da vida.
Eu quero ser reconhecido pela minha música. É isso que vai ficar. E ficou. Qual a sua música favorita dele, então, pra gente encerrar? It's never over. Ah, Que é o Love You Should Have Come Over. Acho isso que é essa, mesmo. né? Que tem essa frase, né? É que tem essa frase. Essa daí me pega muito. Nesse refrão, no It's Never Over, Uhum. ali eu já tô debulhando, gritando de forma ridiculamente horrorosa, mas é como ele me faz, me toca de querer sair gritando, sabe? É uma coisa muito descontroladora pra mim. Então é um doc que me pegou muito. E a sua música predileta? É, não vou dizer predileta, mas aqui tem me tocado esses dias, hoje principalmente, foi Mojopin, que é a que abre o álbum, que eu acho que é isso, acho que eu me senti entrando no portal, no universo com o Jeff Buckley e não saio mais dele. É uma delícia. Mas assim, é um CD maravilhoso. Vale a pena ouvir na ordem. Uhum. Aleluia, que é esse hino conhecido. É uma música de sexo, né, sobre orgasmo. E é muito maravilhoso ver as igrejas tocando ela. Não, mas a letra é Ou uma modificada, versão dela, é uma claro, né, uma versão. versão dela. Mas ninguém sabe essa daí que ficou realmente muito famosa. O que ela dizia. É porque ele era também um grande divertido, uma pessoa divertidíssima. Gente. Dá pra ver como ele se diverte ali em algum momento. A fama acabou levando ele pra baixo, toda essa relação com o pai. Já falamos muito, tchau, um beijo pra vocês, desculpa, Beijo, me boa alonguei. noite, bom dia, tchau. Tchau, gente.